Olá, tudo bem? Meu nome é Peterson Laureano e eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês sobre os poréns de Deus em nossas vidas, né? Texto este que se encontra no livro de Juízes, capítulo 11 e versículo 1 e 2. Juízes, capítulo 11 e versículo 1 e 2. Vamos lá para a leitura? Juízes 11, 1 e 2. Mas antes de fazermos a leitura, eu gostaria de pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, ok? Juízes capítulo 11, versículo 1 e 2. Diz assim: Era então Jefité o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e, sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Queridos, quando eu olho para este versículo aqui, eu entendo que existem os poréns em nossas vidas. Os poréns. Quando eu olho para Jefité, eu vejo que ele era valente e valoroso, ou seja, tinha adjetivos, tinha qualidades, tinha potencial, né? Tinha um potencial tremendo para ser líder, valente, corajoso. Naquela época específica, era muito importante o homem que ia para a peleja, ia para a batalha, ser valente e corajoso. Era uma virtude, né, ter esses adjetivos. Mas quando eu observo isso aqui, eu entendo que tem um porém, uma palavra pequena, né? Porém, 4 letras. Porém. Este porém mudou a vida de Jefité. Este porém mudou a vida dele. Jefité estava no período dos juízes. Quem eram os juízes? Juízes eram pessoas a qual Deus levantava na terra para julgar Israel, ajudar Israel em alguma ocasião. Era um líder esporádico que existia em Israel. Pessoas que detinham virtudes e qualidades extremamente ótimas. Beleza? Então Jefité detinha essas qualidades, porém seus irmãos não aceitaram, porque ele era filho de outra mulher, de outro relacionamento que o seu pai tinha. E seus irmãos questionaram ao seu pai, porque mandaram ele embora, na verdade. Eu entendo os poréns na vida da pessoa, os poréns de Deus em nossas vidas. Quando eu observo este versículo, é uma reflexão, não é um estudo e nem uma pregação, tá? É só uma reflexão para que nós possamos sermos provocados a pensar, a analisar e a ter a outra perspectiva de vida. Quando nós observamos os seres humanos, nós temos um defeito terrível, que é julgar as pessoas. Nota-se que se a pessoa é muito feliz e a qualquer motivo sorri, mostra os dentes, os outros, ou alguém da sua proximidade diz: você é moleque, você é infantil, você tem que ter postura, você tem que ter posições, né? Tem que ter postura. Se a pessoa é muito séria, ela ouve: você é muito sério, carrancudo, difícil relacionamento, sempre está brava. A pessoa não está brava, é o jeito dela. Então existem os poréns. Independente das qualidades, das virtudes que você possa deter ou que eu possa deter, isso não pesa tanto se tiver um defeito, o porém. Ah, não, é gente boa, porém. Ah, ele faz isso, faz aquilo, é um excelente profissional, porém. É os poréns da vida das pessoas que não permite elas galgarem, alcançarem, almejarem lugares melhores. É os poréns. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo diversas pessoas que foram monstruosamente usados nas mãos de Deus, que tinham os poréns na vida também. Quando eu observo Jefité,
eu vejo que tudo aconteceu na vida dele na vontade permissiva de Deus. Sabe-se que existe dois tipos de vontades, a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Ele controla e acabou, não tem conversa, é aquilo lá e acabou. Não tem outra opção, é aquilo lá. A vontade permissiva ele permite, não é do querer dele, mas ele permite. Né? A Bíblia está repleta de vontades permissivas de Deus. Veja Jó. Mas Deus permitiu que o inimigo viesse sobre a vida dos israelitas e Jefté foi usado poderosamente. Lembraram de Jefté. Olha, Jefté tem essas virtudes que nós precisamos de um líder. Jefté, mas ele é filho de uma meretriz. Ele é filho de uma... Não interessa. É as virtudes que nós precisamos é esta. Ou seja, haverá situações em suas vidas, em nossas vidas, que independente das nossas limitações humanas, independente dos poréns de Deus, as virtudes das nossas vidas serão destacadas. E o seu lugar de destaque, o seu lugar almejado, sonhado, desejado por você, será alcançado. Independente dos poréns da vida. Ah, eu tenho o desejo de fazer uma faculdade, porém sou idoso. Né? Você está vivo, meu filho. Vai e faça. Ah, eu tenho desejo de trocar de emprego. Se qualifique e vá. O não você já tem. Ah, eu tenho desejo de ser funcionário público. Estuda. Coma livros. Estuda, vai. A vaga é tua. Uma vaga você precisa. Não precisa mais do que uma. Vai, irmão. Deixe de olhar para os poréns e vá. Deixe de olhar para o não e vá. Vá, saia desse momento de porém, saia desse momento cômodo. Vai. A vitória é tua. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo diversos homens que tinham poréns. Por exemplo, Abraão. Nós sabemos que Abraão é o pai de uma grande nação. Foi uma promessa feita por Deus para ele. Abraão estava na terra dos caldeus. Deus o chamou. Olhe para as estrelas do céu, a areia do mar, conte-as. Abraão fala, Deus, não tem como contar as estrelas do céu e a areia do mar. Assim será a sua descendência. Assim será seus herdeiros. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que ele é o pai dos judeus, através de Isaac. Abraão gerou Isaac, Isaac e Jacó, Jacó as 12 tribos, que dão origem a Israel, a nação israelita. E quando nós olhamos para Abraão, nós vemos os muçulmanos, que Abraão, com Agar, gerou Ismael, que é o pai dos muçulmanos. São irmãos. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que somos filhos de Abraão pela fé. Abraão foi justificado no Novo Testamento pela fé. E nós, com a fé em Cristo, somos tidos como filho de Abraão pela fé. Ou seja, as promessas de Deus na vida de Abraão foram todas concretizadas. As promessas de Deus na vida de Abraão todas foram feitas. Ou seja, o que Deus prometeu para você é teu, irmão. O que Deus prometeu para você é teu. Não é do outro, é teu. Ok? Porém, Abraão tinha uns porém também. Ele mentiu. Uma certa ocasião em sua vida, ele desceu para a terra do Egito, se não me falha a memória, e havia uma fome naquele período. E Abraão desceu para a terra do Egito. O rei, vendo a sua esposa, Sara, que era muito linda, muito formosa, cresceu os olhos dela, e por costume ele matava o marido e pegava a mulher. Quando Abraão viu o interesse do rei, ele mentiu. Não, minha irmã, é minha irmã, é minha irmã. Mentiu para o rei. Se nós fôssemos olhar para Abraão e analisar de acordo com o olhar humano, condenatório do ser humano, do homem, quando eu me refiro, eu falo em espécie, macho, fêmea, homem, mulher. E quando nós olhamos, nosso olhar fala, não, Abraão já não está desqualificado para ser pai de uma grande nação, pois ele mentiu. Mas Deus não olhou para isso. Deus cumpriu as promessas dele na vida de Abraão. Jacó também, enganador, mentiroso, enganou o pai, enganou o seu pai Isaac, seu irmão. Porém, tinha os porém, enganador. Mas Deus prometeu e Deus cumpriu. Elias, um grande profeta que fazia fogo cair dos céus. Porém, teve medo de uma mulher chamada Jezabel, se escondeu na caverna de Adulão e pediu a morte. Entrou no estado de depressão profunda, pediu a morte. No olhar humano, todas essas figuras
seriam reprovadas, desqualificadas, inconstantes. Não serve para estar na frente de algum cargo, de alguma igreja. Não serve. Mas Deus não nos olha como o homem nos olha. Deus, ele olha mais além. Ele conhece a nossa alma, o nosso âmago. Levantou Elias e levou-o para o céu em vida ainda, depois dele ter cumprido o seu ministério. Pedro, meu Deus, Pedro, o discípulo mais conhecido de Jesus. Ele deixou Jesus na mão. Ele falou que iria até o fim, mas negou Jesus 3 vezes. O galo canta 2, ele nega 3. Foi um grande homem de Deus. Deus não virou as costas para ele. Paulo, um grande ganhador de alma, porém um péssimo pastor. Notem que todas essas figuras antigas do cristianismo, do pai da igreja, dos pais da igreja, ou até antes da igreja ser formada, né? Que a igreja foi formada a partir de Jesus ali, na eleição dos 12 discípulos, mas antes, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, antes da igreja ser formada, na época do pacto, ainda que Deus estava separando um povo para si, todos tiveram uns poréns, todos tiveram suas limitações, mas nenhuma dessas limitações inibiu, mudou o desejo de Deus tinha para com a vida deles. Nenhuma de suas limitações ou de suas falhas e pecados, quaisquer que seja, deixará de inibir ou fará que os pensamentos de Deus sejam modificados ao teu respeito. Não. Ele irá cumprir todas as promessas feitas a ti. Ele irá cumprir tudo. Os poréns em nossas vidas acontecem, sempre irão acontecer, mas o que importa nesse dia de hoje, dia 21/7, é o que Deus pensa de você, ok? Não abaixe a cabeça diante das dificuldades. Vá até o fim, até o fim, pois grande é a obra de Deus em sua vida. Deus abençoe.